Sabe aquela sensação de paralisia na frente de uma página em branco? 1 milhão de ideias na cabeça, mas zero clareza para começar? Pois é, nesta análise a gente vai transformar essa incerteza num plano de ação, um passo a passo bem prático para construir uma pesquisa sólida, saindo do zero absoluto. Olhar para a tela do computador em branco pode ser bem intimidador, né? E quando o projeto é grande, a pergunta por onde eu começo parece não ter resposta. Mas a boa notícia é que não precisa de um golpe de genialidade, e sim de um método. Vamos entender como organizar esse caos inicial. Olha, o grande segredo não é ficar esperando o momento eureka. A pesquisa é, na verdade, um processo de lapidação. Tudo começa quando a gente pega uma área de interesse bem grande e vai afunilando, até chegar numa única pergunta super clara e afiada. Então vamos para o primeiro passo prático. A ideia aqui é deixar para trás as ideias vagas e transformar um tópico gigante em um tema específico. É nesse momento que a pesquisa começa a ganhar corpo de verdade. E aqui tem uma distinção que é super importante. Um tema não é um assunto genérico, tipo economia ou tecnologia. Não. O tema é o problema específico que se quer investigar dentro daquela área. Pense nele como a missão da sua pesquisa, sabe? Para um tema funcionar, ele não pode ser abstrato, tem que ser concreto, tem que ser preciso e com limites bem claros. E por que isso? Porque sem essas fronteiras é muito, mas muito fácil a pesquisa se perder no meio do caminho e acabar não chegando a lugar nenhum. Com o tema bem definido, a gente chega no coração de tudo, a hora de formular a pergunta perfeita. Essa ideia é muito poderosa. Gastar um bom tempo para formular a pergunta certa é muitas vezes mais valioso do que sair correndo atrás de qualquer resposta. Uma pergunta bem feita funciona como uma bússola. Ela guia toda a jornada da investigação. Então, o que é um problema de pesquisa? Pensa nele como o X da questão. É uma pergunta que aponta para uma dúvida, uma complexidade, seja ela teórica ou prática, que ainda não foi resolvida. É o ato de encontrar uma lacuna no conhecimento que já existe e dizer, opa, aqui tem algo a ser descoberto. Basicamente, existem dois grandes tipos de problemas de pesquisa. Os descritivos são aqueles que perguntam o que é. Eles querem mapear, definir o tema. Já os explicativos, eles vão mais fundo. Eles perguntam por quê. Eles estão buscando as causas, os efeitos, a essência do negócio. Certo, a gente já tem um tema focado e uma pergunta clara. Qual o próximo passo? Arriscar uma resposta. É isso que a gente chama de hipótese. Ela funciona como um palpite inicial que vai direcionar toda a investigação. Essa resposta provisória é a hipótese. É um palpite bem fundamentado, uma suposição que pode ser testada. O objetivo de toda a pesquisa, a partir daqui, vai ser confirmar ou refutar essa afirmação inicial. Mas atenção, não é qualquer palpite que serve. Uma boa hipótese precisa ser, em primeiro lugar, testável. Ou seja, é possível provar se ela é verdadeira ou falsa com dados. Ela também tem que ser clara e simples, sem deixar margem para dúvida. E claro, precisa ser plausível, fazer sentido. E o mais importante de tudo, tem que ser uma resposta direta àquela pergunta que foi feita lá atrás. E olha, aqui tem uma armadilha bem comum. A linguagem da hipótese precisa ser neutra. Palavras como inteligentes ou belíssimas, que têm um juízo de valor, não servem aqui. Por quê? Porque não dá para medir isso de forma objetiva, não dá para testar. Ok, mas como é que a gente conecta a pergunta e a resposta de um jeito que dê para testar de verdade? A resposta para isso está no nosso último elemento do quebra-cabeça, as variáveis. Uma hipótese, no fundo, ela está sempre dizendo que uma coisa afeta a outra. E essas coisas são as variáveis. Pense nelas como os elementos que a gente pode medir, observar e comparar para ver se o nosso palpite faz sentido na prática. E a distinção é bem simples, na verdade. Pensa em causa e efeito. A variável independente é a causa. É o fator que a gente acredita que provoca alguma mudança. Já a variável dependente é o efeito. É o resultado que a gente mede para ver se ele foi mesmo influenciado pela causa. Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil. Imagina a hipótese. Países com maior desenvolvimento administrativo têm menores níveis de desperdício. Aqui, a causa, ou seja, a variável independente, é o grau de desenvolvimento administrativo, e o efeito, a variável dependente, é o nível de desperdício. Simples, né? Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente começou num tópico bem amplo, depois afunilou para um tema focado, transformou esse tema num problema, que é uma pergunta bem clara, e finalmente propôs uma hipótese, que é uma resposta provisória pronta para ser testada.
Esse é o fluxo, esse é o caminho lógico. Bom, esse é o mapa. Ele transforma aquela ansiedade da página em branco num roteiro claro, que dá para seguir. Agora que as ferramentas estão aí, a pergunta que fica é: qual vai ser a sua primeira grande investigação?